boa noite a todos, todas. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez em mais um módulo da Impulso EAD. E hoje nós vamos falar sobre o conteúdo teórico de Jacques Lacan, ou grafo do desejo. Um conteúdo muito importante, que na verdade ele sintetiza, né, nos matemas aquilo que ele já havia falado e nós já estudamos anteriormente, né? Eu tenho visto aí que vocês têm colocado assim no final das aulas da Adriane, da Rose, eu amei, coraçãozinho, mas nas minhas aulas de Jacques Lacan vocês não colocam não, hein? Eu quero ver hoje, hein? Se vocês vão colocar Tá ótimo. coraçãozinho aqui, se vocês vão colocar coraçãozinho na aula do grafo do desejo. Vamos ver como é que vai ficar hoje. Então vamos lá. Vou tentar ir bem devagar, né? Se eu for um pouco mais depressa, você levanta a mão, para nós voltarmos ao conteúdo, que de fato não é um conteúdo fácil, né? É um conteúdo mais desafiador, principalmente quando ele está agora aplicado em grafo, né? Num gráfico, digamos assim. Então, nós vamos ver muito do conteúdo que nós já estudamos sobre Lacan, aplicado agora a um grafo, né? Que é o famoso grafo do desejo, né? Então, vamos caminhar, então, e adentrar no nosso conteúdo desta noite. Vamos lá. Certamente, você já ouviu falar sobre o grafo do desejo, do psicanalista francês Jacques Lacan. Segundo Daniel Pérez, que é um psicanalista latino, ele disse o seguinte: o grafo do desejo não é outra coisa que uma tentativa de formalização da constituição do sujeito de desejo. Ou seja, o que Lacan está pretendendo é desenhar a articulação do sujeito do inconsciente e como esse sujeito procura, né, os caminhos para o desejo, quer por necessidade, quer por demanda, quer pelo desejo do objeto A, que nós já estudamos. Então, esse é a tentativa de Jacques Lacan, obviamente uma tentativa acertada, né? Ou seja, ele quis provar que é possível comprovar isso através da matemática, né? E ele pretendia mostrar, primeiramente, a constituição do sujeito, obviamente, e os vários caminhos que se toma a análise. Ou seja, pelo grafo do desejo, ele também vai pontuando algumas questões, como as questões da neurose, da angústia, até mesmo da psicose. Ele vai apontando no grafo do desejo onde isso se articula. Seria possível, né, desenhar o caminho que toma o sujeito na sua busca? Para Lacan, isso é possível. O grafo, ele é um elemento da matemática, uma forma matemática, algo que a matemática usa para unir os pontos com vetores. Qualquer coisa que una pontos com vetores é um grafo. A gente vai tentar explicar um pouco rapidamente o que é o grafo e por que Lacan ele se utiliza dessa teoria. Existe uma famosa lenda, né, que é chamada do jogo das pontes de Königsberg, que é um famoso problema histórico da matemática, que foi resolvido por um homem chamado Leonhard Euler, em 1736, cuja solução negativa originou a teoria dos grafos. O que essa fábula, né, essa lenda diz? O problema é baseado na cidade de Königsberg, que é um território da Prússia, até 1945, atual Kaliningrado, que é cortada pelo rio Prególia, onde há duas grandes ilhas, uma mais central e outra mais istmica, mais uma ponta, que juntas formam um complexo que, na época, continha 7 pontes. Então, no desenho de baixo aqui, nós encontramos mais desenhado uma ilha central, uma ilha mais lateral à direita, né? E 7 pontes unindo essas duas ilhas ao continente. E tudo começou a criar uma lenda, né? E discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma. Unir pontos e vetores de tal forma que, se passar pelas 7 pontes sem passar sempre pela mesma ponte, é um jogo.
e então temos aí um grafo. Então, o Leonard Euler, ele tentou desvendar esse mistério, né, dizendo que era impossível fazer isso, a menos que houvesse uma entrada e uma saída em pontos diferentes. Então, essa lenda originou os grafos da matemática. Lacan, ele faz uso dessa teoria para apresentar, então, o seu chamado grafo do desejo. Na matemática, um grafo, ele é um modelo, ele é uma representação construída por pontos, vértices e por linhas, chamadas de arestas. No desenho de baixo, você pode observar aí. Você tem a aresta, que é essa linha, e o vértice, que de uma certa forma ele limita essa aresta. Assim, há um trio. Há o vértice, há a aresta e há a função, né, que designa, né, esse ponto limítrofe. Ou seja, cada aresta tem dois vértices e há uma função que une esses dois pontos. Uma regra é que, para que essa aresta ela tenha esse aspecto de grafo, não pode ter o mesmo vértice, digamos assim, né? Ou seja, ela tem que ter vértices diferentes, ela não pode se sair de um ponto e voltar a si mesma. Então, nós encontramos essa figura. Há grafos com setas, mostrando que são grafos orientados e dirigidos. O grafo do desejo, de Jacques Lacan, nós vamos encontrar as arestas, nós vamos encontrar os vértices, que são os pontos chamados de Capitonet, daqui um pouco veremos o que significa isso, e haverão também as setas, direcionando o caminho, que rumo se toma esse grafo, então. Então, Lacan ele vai pegar toda a sua teoria, até então, na constituição do sujeito e da personalidade, ele vai traçar um grafo de como isso se articula desse sujeito que não nasceu ainda, mas foi idealizado pelos pais, o seu nascimento, o seu pós-nascimento, o seu relacionamento com a linguagem, o seu relacionamento com o outro e, por fim, o seu relacionamento com o desejo. Então, esse é o caminho que Jacques Lacan ele vai apresentar para nós na construção, né, na articulação do chamado grafo do desejo. O grafo do desejo ele foi usado por Lacan para ilustrar a complexa estrutura do inconsciente e a constituição do sujeito pela linguagem. Lembrando aquela premissa básica do inconsciente lacaniano, é de que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. O grafo demonstra, então, como o sujeito ele é dividido pela entrada na linguagem. Ao ser inserido na ordem simbólica, lembre, quando esse sujeito ele ainda não é um parlete, ele não é um falante, né? Ele está nessa estrutura imaginária. Ele imagina como sendo todo-poderoso, ele imagina como sendo só ele no universo e nesse processo. E quando ele vai sendo adentrado, né, por esse grande outro na linguagem, ele vai então saindo do imaginário e adentrando no simbólico. Então, quando ele entra, quando ele é inserido nessa ordem simbólica, o sujeito se torna um ser falante, que é o parletré, e um sujeito barrado, marcado por uma falta fundamental. Por quê? Porque a linguagem, ela não abarca tudo. O simbólico encapsula, o simbólico limita. Ele não consegue abarcar tudo, senão seria da ordem do real, e automaticamente esse sujeito que nasce com toda essa potencialização, ele é barrado. Ele é marcado por essa falta fundamental. E a sua forma de se relacionar com esse mundo é um total dependente do tesouro dos significantes, que é esse grande outro primordial, que vai agora inserir todo esse conteúdo simbólico na vida dele, para que ele aprenda a se comunicar com esse mundo que ele foi inserido. Ok?
As articulações do grafo do desejo evidenciam a complexidade desse sujeito desejante. O desejo não é um simples querer ou vontade consciente, mas um motor inconsciente ligado à falta. Quem é que nunca falou, gente, por que eu quero isso? Né? Às vezes nos assustamos porque queremos algumas coisas, porque nós desejamos, temos taras por algumas coisas, nem nós entendemos o porquê disso. Né? Então, como é complexo essa estrutura dentro de nós? Assim, o grafo, ele articula a distinção da necessidade biológica, ou seja, o ser de necessidade, sobre a demanda, que é dirigido ao outro, e o próprio desejo, que surge da impossibilidade de satisfazer essa demanda, ok? Então, esse trio que move esse sujeito na sua constituição. O grafo, esse é o objetivo dele, nos ajuda a entender a entrada da linguagem no sujeito e a relação com o grande outro que constitui esse sujeito. A cadeia de significantes que o sujeito emite, o grande outro emite para mim, só ganha sentido retroativamente, a partir da resposta do outro. Ou seja, nós vamos perceber no gráfico, nós vamos trabalhar ele por partes, que ele tem uma seta iniciante, ele dá uma volta como se fosse um balão, e ele volta numa retroação. Essa é a ideia, é essa articulação com o outro, né, para que possa constituir esse sujeito e como sujeito desejante a partir do desejo do outro. Bom, pergunta-se então, por que o grafo? Por que Lacan apenas não escreveu? Porque Lacan tem que constituir, articular um grafo para poder mostrar sobre tudo isso. O grafo ajuda a analisar e a entender os impasses do paciente e a tomar decisões sobre o manejo clínico na transferência. Obviamente, nós estamos falando sobre a linguagem e nós temos aí como um carro-chefe a associação livre, obviamente, ela vai estar aí nessa caminhada na clínica e, por entender o gráfico, isso nos ajudará a perceber aonde esse sujeito está e como poder ajudá-lo diante daquilo que ele apresenta na clínica, na associação livre. Lacan ele falou do grafo do desejo nos seus escritos, né? Lembrando que Lacan ele não escreveu quase nada, ele fez os seus seminários e o seu genro, Jacques Miller, é quem escreveu para ele. Só tem uma obra dele de quase 1000 páginas, né, que é chamada Os Escritos, a qual ele então de próprio punho o faz. Mas os seus 20 e tantos seminários, né, que ele tem, foi então das palestras e Miller que compôs aí e escreveu, são chamados de seminários. Ele começa a articular essa possibilidade de um grafo nos seminários 3, a psicose, 4, a relação de desejo, no 5, adentra mais a figura do gráfico, que é no artigo, no capítulo Formações do Inconsciente, no seminário 6, o desejo e sua interpretação, no seminário 18, de um discurso que não fosse semblante, o grafo finalizado, né, completo, que ele começou e depois ele finaliza ao longo de 22 anos, né, está nos seus escritos e no capítulo Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Ou seja, foram 22 anos que Lacan usou essa ferramenta do grafo do desejo, de 1957 a 1979. Agora imagina você, né? 22 anos para poder terminar o grafo. E, obviamente, nós não temos nenhuma pretensão, né, de tentar explicar exaustivamente o grafo em 1 hora e meia ou 2, tá, ok? Então, a gente vai tentar tatear alguns pontos para ser um ponto de partida de um estudo mais aprofundado de cada um de nós, tá bom? Vamos lá, então. O grafo como um mapa de elementos clínicos. O que
está contido nesse grafo? Perguntaríamos, né? É uma matéria nova? É um conteúdo à parte, além daquilo que Jacques Lacan ensinou até agora e até agora vimos, né? Então, o que contém no grafo? Perceber no grafo uma parte dele onde vai estar apresentado ali o estádio do espelho, a constituição do sujeito que se vê, a formação do eu, o chamado Moá, a partir da imagem do outro no nível imaginário. Aquela criancinha entre o sexto e o 10º mês, quando vê a sua imagem no espelho, ele tem ali um deslumbre, ele se vê completo, ele fica feliz com aquilo que vê, com aquele eu ideal que ele está percebendo. Depois, nós vamos perceber no grafo do desejo os pontos de capitonê, que é um ponto de amarração, ou seja, algumas linhas vão cruzar com outras. E nesse cruzamento há um ponto de amarração, um ponto de basta, limítrofe, essa ideia que Jacques Lacan apresenta, né? De uma cadeia de significantes, onde se fixa. Depois, nós vamos lembrar da fantasia inconsciente. Vocês já viram essa aula com a professora Rose, né, sobre a fantasia ou o fantasma, né, ali pertinho do objeto a resposta do sujeito à sua falta e ao desejo do outro. E o sintoma, onde fica a sua localização, na cadeia significante, né? Ou seja, é através aí da associação livre, na enunciação, que se percebe o sintoma, né? Que o analista com um ouvido clínico vai perceber ali o sintoma e vai então articular ali aquela angústia junto com o seu analisando. Então esse é o conteúdo que nós vamos encontrar dentro deste grafo do desejo, ok? Bom, até aqui, sobre essa visão panorâmica, digamos assim, do grafo do desejo, alguma pergunta da parte de vocês, alguma colocação que vocês já queriam fazer a priori, para que, antes de nós entrarmos nos matemas, os símbolozinhos, né, que tem no gráfico, e no gráfico propriamente dito? Vamos lá, então? Vamos, então, caminhar um pouquinho mais. Bom, quando falamos do grafo, né, nós vemos aí toda essa estrutura gráfica, né, que nós vemos aí as arestas, né, as estruturas, os pontos de amarração, mas nós encontramos muitas letras, né? Encontramos alguns números também, chamados de matemas, né, que estão aí simbolizando o conteúdo lacaniano. Então, antes de entrarmos no gráfico e na sua funcionalidade, como ele se articula, seria bom nós olharmos os 11 símbolos que nós temos aqui no grafo do desejo e tentarmos já ir acostumando com eles. Por quê? Porque mesmo no conteúdo de Lacan, nós vamos precisar saber desses temas, né? Por exemplo, S1, S2, né? Já estamos ouvindo isso, vendo isso, né? Em algum tempo já nas aulas. E então agora a gente vai tentar explicar, né? Com um pouquinho mais de calma, cada um desses 11 matemas que constitui aí o grafo do desejo, relembrar o conteúdo que nós vimos, né? Para que quando nós falarmos sobre o movimento do grafo do desejo, esses pontos fiquem conectados para que entendamos como é que esse ser se constitui, ok? Vamos lá, então. Símbolos e nomenclaturas no grafo do desejo, os matemas, né, digamos assim. Primeiramente, nós queremos apresentar as nomenclaturas que ajudam a construir o grafo do desejo. É fundamental que tenhamos uma certa familiaridade com os seus significados, ok? Então, assim como na matemática, né, delta, x e aquela coisa toda, né, na física, né, delta S, delta T, também nós temos que nos familiarizar com aquilo que Lacan se apropriou da matemática e trouxe, obviamente, todo o significado dele para a sua articulação psicanalítica. Vamos lá, então. O símbolo aleatório, não, um dos símbolos que nós encontramos, primeiro, coincidentemente, mas é um deles, é o delta.
Lembra lá da física, delta S, delta T, né? Então, o delta, ele é simbolizado por um triângulozinho, ou então pela letra grega delta, que parece um pouco com a nossa letra D. Tá vendo aqui? Então, aqui nós temos o delta, aqui esse Dzinho aqui. O que é o delta? O delta é a criança mítica, ou seja, é a criança idealizada pelos seus pais. Essa criança, ela não nasceu ainda, mas mesmo assim, antes do nascimento dela, ela já foi idealizada pelos seus pais. Ah, vai se chamar Roberta, Paulo, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai seguir a profissão da mamãe, vai seguir a profissão do papai. Então, Lacan coloca lá no seu grafo essa figura, ou um deltazinho, que é um triângulozinho, ou a letra D. Ou seja, essa criança, ela não existe ainda, mas ela é idealizada pela mãe. Ela é, ela é pensada pelos seus cuidadores primários. Ela ainda não foi atravessada pela linguagem. Né? Ela está nesse campo ainda de idealização dos seus pais. Segundo símbolo, nós encontramos um A. Esse A é um A maiúsculo. Se fala A porque vem do francês autre, que significa outro, algo nessa pronúncia próxima a isso aí, né? Então, você encontrar no grafo um A maiúsculo, ele significa o grande outro. O grande outro, geralmente, é a mãe, que é chamado de grande outro primordial, ou o primeiro grande outro, que é a função desse grande outro. Esse grande outro é aquele que vai passar, que vai ensinar à criança tudo aquilo que ela sabe. Ela vai atravessar a criança pela linguagem, ela vai dar nome, nomeação a tudo para a criança ronrona, lá, lá, lá. A mamãe fala, não, é tapete, é gato, é isso. E aquela criança vai ser inserida, ela vai ser atravessada por essa linguagem. Ou seja, essa mãe, ela é o tesouro dos significantes. Por quê? Essa mãe, ela tem todos, ou imagina-se que tenha todos os significantes, que serão dados, então, para essa criança. Então, essa mãe é o grande outro, é o primeiro grande outro, ela é o tesouro dos significantes, ela é a alteridade radical, é o outro, é o alter, é o outro radical, totalmente outro. Ele nomeia o delta, que é a criança, dá nome a tudo, dá significado a tudo, adentra o delta no simbólico. É ele quem vai dar nomeações, ele quem vai explicar o que é e como é, ele que vai trazer ali não apenas o significado, mas os significantes, aquela relação com esse sujeito que está se formando então. Um outro símbolo que nós temos, S minúsculo com um A, que é o significado do outro. Então, S de significado e o A, como nós vimos, do grande outro. O que significa isso? Aquilo que o outro marcou em mim. Então, algumas marcas esse grande outro ele deixou em mim. E então, quando eu olho para o grafo do desejo, eu vou então perceber ali que há uma parte nele onde se encontra esse período, esse momento. Aquilo que o outro marcou em mim. Por exemplo, um jovem que quer passar no vestibular. Ele estuda muito, mas ele não consegue. O seu argumento sempre é assim: ah, é porque eu sou burro. Aí você está ouvindo aquilo na clínica, e você pergunta: escuta, mas quem te falou que você é burro? Não, é porque eu sou assim mesmo, eu sou burro. Como assim? Como que você é burro? Então, essa ideia, na verdade, é uma enunciação. Ou seja, na hora que ele fala, aquilo escapa do inconsciente dele. É uma ideia que é um sintoma daquilo que o grande outro marcou nele. Talvez um dia, displicentemente, a sua mãe, o seu pai, falou: olha, você é burro mesmo. Que menino burro. E aquilo ficou um significante marcado na minha vida. Aquilo virou um sintoma, que toda vez que eu tento algo de competitividade, algo que vai exigir essa capacidade, há um
trauma, há um sintoma que me marca ali. Ou seja, há um significado do outro em mim. Aquilo me marcou, aquilo me encapsulou numa limitação. Essa é a ideia. E terceiro, ou melhor, quarto símbolo que nós vamos encontrar no grafo é um I maiúsculo com um A. Mais uma vez, o grande outro. Esse I mais o A significa o ideal do outro, ou o ideal do eu. O que significa isso? É uma dimensão mais simbólica. Nós já saímos do campo imaginário para estar adentrando essa criança ao simbólico, ao mundo das representações. É uma idealização, perdão, é uma identificação a certo significante como uma marca do grande outro. Aqui, esse ideal do outro ou ideal do eu está mais ligado à cultura, está mais ligado ao funcionamento do mundo que me cerca. São as regras já estabelecidas. Enquanto o eu ideal, ele tenta se adequar, se adaptar a essas regras. Exemplo, vamos pegar aqui uma forma de bolo. É o ideal do outro. É o mundo que já tem tudo delimitado e marcado, e agora eu preciso me adequar a esse mundo com as suas simbolizações. E o bolo em si, que é o eu ideal. A massa, ela não vai deformar a forma. Pelo contrário, a massa se amoldará a essa estrutura rígida e já pré-estabelecida. Então, o ideal do eu é o sujeito perguntando assim: como o grupo deseja que eu seja? Qual é a regra desse jogo? Isso para que eu possa também, deixa eu tentar sair aqui, ok? Eu possa desejar também. Ou seja, como eu devo desejar, como o grupo quer que eu deseje. Então, essa ideia, né, dessa estrutura já estabelecida, e eu me amoldo a ela, que é um tipo de castração, obviamente, né? Mas eu preciso me amoldar a essa cultura, né? Para que eu possa perguntar como eu devo desejar que esse mundo deseja. Essa seria a ideia que Jacques Lacan está apresentando nesse ser que está se constituindo. E a sexta figura que vai aparecer no grafo do desejo é o M, M minúsculo, de Moá, que significa eu, que faz parte ainda do registro imaginário. É aquela criança que imagina o universo sendo ela, que imagina que é só ela querer pensar, ela vai ser atendida, o carinho, o mamar, a nutrição, o desejo, o toque, né, que traz um certo tipo de prazer, né, de deleite. Um eu que passa a existir pela relação com um grande outro e sua relação especular. Lembra do estádio do espelho? É a relação que ela tem com o espelho ou enquanto um outro. Né? A ideia da criança que olha para o espelho e se vê no espelho, né? Ela vê aquela imagem a priori um pouco turva, um pouco mais tarde, mais bem estabelecida. Então, essa é a ideia, um moar. Ele se forma dessa relação com o outro e da relação especular. Um outro símbolo que também nós encontraremos dentro do grafo do desejo é o I minúsculo com o A minúsculo, que é o eu ideal, que é o outro especular, né? É o ideal do outre. Então, é o eu ideal, o comecinho da formação do sujeito. É uma dimensão imaginária, que está no começo da formação desse sujeito. O bebê, ele olha no espelho e vê a imagem do corpo como uma unidade. Ele percebe ali corpo, a cabeça, troncos, membros, tudo aquilo formando uma unidade distinta de tudo ao seu derredor. É um modelo bem-sucedido dele mesmo. Assegura-se da sua
inteireza. Há um gozo quando ele se vê completo ali, né? Então, ele fica vendo aquela inteira, olha, eu sou completo, eu tenho mão, tenho perna, olha que coisa incrível. Né? Aquela criança que fica lá brincando com seu rosto, falando, olhando, beijando o espelho, vai para frente, vai para trás. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, é o eu ideal, é o eu ideal. Depois nós temos um S, chamado de S barrado, que é um S com um traço. Esse S barrado é o sujeito do inconsciente que foi dividido pela linguagem e marcado pela falta. Então, esse S é o sujeito do inconsciente, só que agora esse S ele está barrado, ou seja, ele é um sujeito do inconsciente que já foi marcado pela linguagem, ele já foi barrado pela linguagem, e agora ele é marcado por uma falta, a falta que a própria linguagem lhe impõe. Está em constante busca de satisfação, esse S barrado, que nunca é alcançada, porque, obviamente, a linguagem limítrofe não o permitirá. O desejo do sujeito barrado está sempre ligado ao desejo do outro. Olha que interessante. Por quê? Porque o outro lhe atravessou. A linguagem, as normas sociais, é a falta que constitui esse sujeito barrado. Então, esse sujeito barrado, ele sempre será um ser faltante, sempre sentirá falta. Ele procurará sanar essa falta, né, nos caminhos que nós vamos observar que Lacan ele apresenta para nós com relação ao progresso aqui do grafo do desejo, ok? Então, nós vimos aqui esses 11 símbolos ou 11 matemas que constituem o grafo do desejo. Esses matemas eles estarão em alguns lugares específicos desse grafo, que vai mostrar o caminhar, não cronológico, mas simultâneo, se bem que eu acho que é um pouco cronológico, mas os psicanalistas vão dizer que ele é algo simultâneo, né? Tem um pouquinho, que tem, se é o delta que não nasceu ainda, tem um cronos de nascimento. Tá? Então, mas a defesa é que é algo simultâneo, mas eles estarão em um lugar ou outro do gráfico que Lacan apresenta, e nós vamos ver como que esses símbolos eles vão se articulando na constituição do sujeito e como que muitas vezes nós percebemos alguns sintomas na clínica relacionados a esse grafo que nos é apresentado, ok? Vamos lá então. Falamos sobre esses símbolos, né, sobre esses matemas, né? Esse grafo ele vai ter aí 2 andares. O primeiro andar desse grafo ele está mais ligado, né, a uma parte mais imaginária do sujeito iniciante, na sua história, e a parte superior, que eles chamam de segundo andar do grafo, ele vai estar ligado mais ao simbólico, né, ao adentrar do sujeito no simbólico, tá certo? O segundo andar do gráfico falará mais diretamente do desejo, ok? Parte primeira, desse início de constituição, parte segundo andar, mais sobre o desejo. É importante entender aqui que há uma diferença entre o desejo em Freud e o desejo em Jacques Lacan, tá bom? Para Freud, desejo vem dessa palavra Wunsch, é um caminho corrido pela pulsão até que ela se satisfaça. Eu até brinco, né? Falo, olha, a pergunta que Freud faria era: o que você deseja? E a pergunta que Lacan faz é: por que você deseja o que deseja? Então, para Freud, o desejo está articulado com a pulsão, né? Nós somos seres desejantes, né? O que nos move é o desejo. Esse desejo ele é alimentado por essa pulsão, ok? E nós vamos então procurar a satisfação dessa pulsão. Para Lacan, ele agora tira suas conclusões sobre o desejo de Freud, apesar que a base dele é freudiana, obviamente. Mas Lacan ele trabalha com outro teórico, por exemplo, Hegel, que é o alemão. Então ele trabalha muito com a chamada dialética hegeliana,
Então, acredita-se que Lacan ele desenvolva a sua teoria do desejo mais um pouco simpático à dialética hegeliana do que o desejo freudiano, pulsional freudiano, ok? A dialética hegeliana, aquela famosa equação, né? Tese, antítese e síntese. Essa síntese se torna uma tese que vai ser confrontada novamente com uma antítese e resultará uma outra síntese. Sim, infinitamente, ok? Bom, para entender um pouco como é que Lacan ele vai articular o desejo, há uma fábula, né, muito antiga, com relação a essa ideia em Hegel, da chamada fábula do senhor e do escravo. Então, eu vou ler aqui para você. Dois homens, eles se encontram em uma posição de embate. Um deles, cheio de coragem, assume arriscar a vida no combate, ou seja, ele vai enfrentar. Já o outro, com medo de perder a vida, ele se entrega. Ele não quer ir para o embate, mas ele se entrega e automaticamente se torna escravo. O primeiro homem, então, se torna o senhor, e o segundo homem agora é um escravo. Melhor do que matar o inimigo é fazê-lo escravo para servi-lo, pensa esse homem. O senhor, então, ele agora goza dos prazeres da vida, enquanto o escravo trabalha para ele. Assim, todos os objetos de desejo do Senhor, eles são mediados por esse escravo. Mas há uma reviravolta nessa história. Enquanto que nesse primeiro momento o Senhor deseja e o escravo realiza, eu quero uma comida, o escravo faz. Eu quero uma planta, fruta, ele planta e colhe. Ou seja, o desejo do Senhor é satisfeito pela mediação do escravo. Mas acontece uma reviravolta. O Senhor, ele só é Senhor devido ao reconhecimento do seu escravo. E isso tornará o Senhor escravo do seu escravo. O escravo é o único que tem um domínio sobre o que é de material na vida. Plantar, colher, cozinhar, preparar uma boa refeição, tornando-se, então, senhor da sua própria vida. Essa é a virada dialética hegeliana. O senhor, que pensa ser o dominador, na verdade, ele é um escravo daquele que media os seus desejos. Então, esse é o argumento hegeliano, da qual, então, Lacan ele vai pensar sobre o desejo. Essa fábula tem a ver com o desejo em Lacan. Segundo Lacan, o desejo do homem é o desejo do outro. Ou seja, eu desejo a partir daquilo que me foi permitido desejar por alguém. Olha que interessante isso. Eu desejo a partir daquilo que me foi permitido desejar por alguém. Não sei se você percebeu, mas tudo aquilo que estamos falando até aqui, você já viu nos conteúdos anteriores. Já foi tudo estudado por nós. Agora ele vai ser colocado em prática no grafo. Por exemplo, eu gosto de determinado estilo musical, a partir de um outro que me apresentou esse estilo musical. Talvez na casa da minha mãe, se ouvia apenas hinos gospel, ou então se ouvia apenas rock, ou se ouvia apenas baião. Não é verdade? Isso é muito perceptível no nosso país, nas regiões, né? Ou seja, eu aprendi a gostar e a desejar pelo desejo do outro. Mamãe falava assim, escute, olha que louvor lindo, olha que, ou então papai, olha que rock bacana. E eu aprendi a gostar e a desejar pelo desejo do outro. Uma outra forma seria, eu desejo que o outro me deseje. Tem uma música da Rita Lee, né? Onde uma frase da música fala assim, eu só quero que você me queira. Não é interessante isso? E como é que eu vou alcançar esse objetivo?
eu anularei os meus desejos e eu, então, desejarei por demanda. Eu serei aquilo que o outro quer. Eu me amoldarei ao outro para que ele me deseje. Ou seja, muito bem, eu, digamos assim, né? Eu vou desejar pelo desejo do outro. O desejo em Lacan é uma forma de reconhecimento. Eu valido o meu desejo pelo desejo do outro. Então, olha que interessante. Então, olha que é como que Lacan ele pensa, né? É, é, o que é o desejo. A figura do outro ela é imprescindível nessa articulação de desejo. Enquanto que para Freud, o desejo, e é o que nos move, ele está ligado numa articulação pulsional, e eu vou procurar satisfazer essa pulsão. Lacan ele vai mais além. O que eu desejo, o que desejo? Qual a importância do outro no meu desejo? Até que ponto eu tenho me amoldado para ser o desejo do outro, o objeto desejante do outro? Então, tudo isso vai constituir esse sujeito desejante. Ok? Nessa segunda parte, no chamado segundo andar do grafo do desejo, ele se constrói a partir de uma pergunta italiana, che vuoi ou che vuoi, que significa o que você quer. Alguns até brincam, né, de que esse segundo andar do grafo, né, está aqui, né, ele parece uma interrogação, né? Alguns até dizem que é proposital, outros, né, dizem que não, mas a ideia é justamente essa aqui, ó, de uma interrogação. O que você quer? É a resposta do outro ao ato da fala do sujeito, que é chamado de enunciação. Na clínica, o enunciado é o que eu falo. A enunciação é aquilo que eu falo, mas que escapa significantes inconscientes, né, do qual o psicanalista ele vai trabalhar e vai tentar fazer a análise com o seu paciente. Que foi? O que você quer? E a pergunta seguinte é: o que o outro deseja? É a articulação que Freud ilustrou com o chamado fordar, que era uma brincadeira que o seu neto Ernest jogava um carretel para longe. For, que foi, que significa, na língua alemã, foi para longe. E o trazer de volta, aqui. Segundo essa teoria, Freud começou a observar o seu neto quando a mãe dele não estava presente. E, obviamente, quando a mãe não está presente, a criança sente a angústia da falta. E Freud percebeu que para aliviar essa falta, ele brincava com esse carretel. Ele jogava o carretel e depois pedia o carretel. A ideia era que ele tinha domínio. Era como se ele dissesse: o que não quero ela perto de mim. É eu que a mandei embora e é eu que a chamo quando eu quero. Psiquicamente, seria uma forma de aliviar esse sofrimento da falta que o Ernest estava tendo da sua mãe. Freud interpretou a brincadeira com essa tentativa da criança lidar com a ausência da mãe. Como assim? Eu não sou o falo dela, porque a priori, no começo da vida, era só pensar e ela me entendia. Agora eu percebi que essa mãe tem outros desejos. Esse grande outro deseja também. O que ela deseja? Hã? Há outros interesses da parte dela que não seja eu? Eu não sou o falo dela? Eu não sou tudo para ela? É esse outro que interrompe essa relação minha com ela e vai ela dar atenção para ele. O que ela deseja? É essa a pergunta. E essa criança, então, ela vai fazer depois de um certo período, né? A priori, ela pensa que ela é o único falo, mas a posteriori, ela percebe que essa mãe, ela deseja algo mais. Dá-se início, então, à castração, à interdição. Ao simbolizar a ausência da mãe na brincadeira, do fordar, a criança transforma a experiência dolorosa em algo que ela pode controlar.
Assim, ela domina a situação que lhe causa aflição. Ao pensar no desespero, fala, não, é eu que manda, eu que mando ela embora, eu é que trago ela de volta. Obviamente, isso é um mecanismo de defesa psíquico para aliviar o seu sofrimento. A criança se percebe castrada, ela não completa, pois não é tudo aquilo que a sua mãe precisa, e percebe o outro também castrado, porque essa mãe, ela vai atrás de outras coisas. A mãe, que era o tesouro dos significantes, que era o grande outro, primordial, a alteridade radical, a criança percebe que também ela deseja, que também ela tem uma falta, que ela também vai em busca de alguma coisa. Aí então entra o lugar do pai, aquilo que nós vimos em Lacan, chamado o nome do pai. O objeto que a mãe quer. Fala, opa, essa terceira pessoa entrou na nossa relação. Eu não sou o falo da mãe. A mãe tem outros interesses. Quem é? É o pai. Então, o pai, ele é o detentor do falo. Ele é o falo dominante. A criança conclui, esse terceiro tem o que o outro quer, tem o que a mãe quer. Surge, então, o ideal do eu, uma identificação no nível significante desse terceiro para ser o que o outro deseja. Bom, se a mãe, que era o grande outro, deseja o que o pai tem e é, eu quero ser o ideal desse eu. Eu quero ser aquilo que o pai tem e é, para que a mãe volte a ser totalmente minha. E aí, então, é onde eu adentro na cultura, eu vou me adequar ao desejo desse grupo, para que também eu possa não ser desprezado, mas fazer parte e receber a atenção daquela que um dia tinha a atenção somente para mim. Vamos um pouquinho de uma nomenclatura do nosso grafo. A letra S maiúscula, que é um significante, com o A barrado ou o A cortado, que é um suposto significante capaz de suprir a falta do outro. O significante da falta no outro, falo, ao significante da falta de significante, que significa a falta ao outro, um significante capaz de dizer quem eu sou. Você vai perceber aqui, né, está um pouco filosófico a oração desse significante falta do outro ou no outro, é a ideia justamente isso, de que falta a esse grande outro uma nomeação significante que possa me completar. Isso vai ser percebido na clínica e nessa articulação do grafo. Tentar explicar como seria. Seria mais ou menos assim. A mãe deseja o falo. A criança é o falo da mãe, a priori. Pai tem o falo. A mãe, por conseguinte, ela quer o pai. A criança, ela quer ser desejada pela mãe. A criança, em quinto lugar, quer ter o lugar do falo. E em sexto lugar, mas esse significante está alhures, é uma expressão psicanalítica, ou seja, incapaz de dar uma resposta ao desejo do outro. É um desejo que está sempre em outro lugar. Se há uma falta de significante, ou uma falta de uma nomeação clara do significante, esse significante ele está alhures, ou seja, ele está para além de uma nomeação, ele está para além de uma identificação, ou seja, ele é um significante que sempre vai estar aí em uma falta nesse sujeito. Ou seja, nunca haverá algo que pare, interrompa, que cesse o desejo do outro. E é por isso que nós somos seres faltantes. Estamos sempre desejando e nem sempre sabemos qual é o objeto. Sabemos que é o objetivo.
satisfazer o desejo, mas nós não sabemos qual que é o objeto. Por isso ele é um fantasma. Por isso é uma fantasia a qual eu corro atrás pelo resto da minha vida. Assim, toda a estrutura do desejo, pensando como sintoma, inibição e angústia, serão formas de tentar lidar com o fato de que não há esse significante capaz de responder ao desejo do outro. Não há. Por não haver, ele é um fantasma. Eu procurarei pelo resto da vida, mas não há uma nomeação desse significante. Então é isso que faz a articulação do grafo, que faz a articulação da minha vida como sujeito desejante nesta estrutura simbólica que é o segundo andar aqui do nosso grafo do desejo. Um outro símbolo, o S barrado com esse losango, que significa pulsão, mais o D maiúsculo, que significa demanda. Então seria sujeito barrado, pulsão e demanda. Então esse é o significado dessa sigla. Pulsão ou demanda pulsional. Segundo Lacan, o sujeito como marcado pelo significante, em presença de sua demanda como o que fornece o material. Relação do sujeito com essa demanda na medida em que esse sujeito ficou marcado pelos avatares dessa demanda. Então, nós temos um sujeito barrado, porque ele foi barrado pela linguagem, nós temos a pulsão e a demanda. Esse sujeito barrado, que é um ser pulsional, ele vai agora tentar atender a demanda do outro, para que ele se torne um sujeito ou um ser ou objeto desejante também. Ou seja, isso não é ele. Ele atende a uma demanda, mas não é ele. Mas ele precisa articular com essa demanda. Não tem jeito. Não tem jeito. É a forma como esse sujeito se relaciona com a demanda. É a figura paterna. E surge aqui a castração. Por exemplo, essa criança, ela ama o grande outro, a sua mãe. Ela quer viver funcionalmente, libidinalmente com ela. Mas agora o terceiro entra e castra esse desejo. Esse desejo é recalcado para o inconsciente. E agora eu preciso viver não pelo meu desejo que foi recalcado, mas por uma demanda. Papai fala, não pode. Mamãe é do papai também. Papai vai sair com a mamãe. Você vai ficar com a vovó, com a titia. Você não pode ter o colo todo dia, toda hora. Mamãe é minha também. Então esse desejo que eu tinha, ele vai ser recalcado. E agora eu preciso colocar esse desejo. E eu vou agora atender a uma demanda da sociedade. E a demanda da sociedade é a seguinte: o incesto é proibido, não pode. Eu então não vou agora ter o desejo do incesto. Ele vai ser redirecionado para uma demanda da sociedade. E eu tenho que me adequar a essa demanda da sociedade. Obviamente, você já deve ter concluído isso, que esse ser não vai estar muito satisfeito, porque não é o desejo dele, é o desejo da demanda, né? É o desejo da cultura, é o desejo da família, é o desejo da religião. E essa pulsão recalcada, ela vai estar fervendo dentro de mim, dentro do meu inconsciente. Por último, o símbolo ou o matema de minúsculo, que é o desejo, que é um tema central na teoria lacaniana. É interessante que é o desejo, né, que é algo tão importante na teoria de Lacan, ele está como um D minúsculo, né? Interessante isso, né? Esse D minúsculo, esse desejo, ele não tem um objeto claro, específico, porque, obviamente, ele é um significante não nomeado, mas ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Satisfazer o desejo. Ele vai encontrar os caminhos, né? Mas o objetivo dele é esse, né? Que é a busca de completude, né? A busca deste objeto perdido, desse objeto perdido.
mais uma aqui, que é o S barrado, sujeito barrado, a pulsão e o Azinho, que é a fantasia ou o fantasma. No grafo, está em posição espelhada ao desejo. Dá a sustentação ao desejo através de um roteiro que delimita a relação entre o sujeito e o objeto. O desejo está fixado não a um objeto, mas a uma fantasia, a um fantasma. Pode-se pensar esse fantasma como um roteiro que delimita uma certa forma de relação entre o sujeito e o objeto. E é o que dará sustentação para desse desejo. Não nomeado, um significante não representado, eu vou buscar por ele, eu quero atender a satisfação do meu desejo, mas ele é um fantasma para mim. Uma outra forma de tentar entender isso é a ideia de uma moldura. Imagine isso, uma moldura. Como se relaciona com o mundo a partir de um certo recorte, um roteiro que o analisando vem para a clínica. Exatamente essa dimensão da moldura que fica ali elidida, excluída. É como se o paciente chegasse na clínica e dissesse que está vendo através da moldura, mas não tem noção da moldura que está ali. E o analista também não tem. O desafio é tentar identificar qual é essa moldura pela qual esse analisando enxerga o mundo, a realidade. Esse roteiro por trás dessa cena, né, que o paciente apresenta. Por exemplo, quando o paciente traz o conteúdo do sonho manifesto. Fala, olha, eu sonhei, e nesse sonho eu voava num cavalo alado, branco, e a minha avó estava na garupa do cavalo. Ou seja, houve uma moldura através do qual se houve a manifestação desse sonho. Eu até falo sempre assim, na realidade ela é psíquica. A pessoa está certa de que ela está correta e o outro está errado. A percepção com ela vê esse mundo, essa moldura. E quando o analisando chega na clínica, o analista também não sabe, e ao ouvi-lo, né, diante dessa articulação da associação livre, ele vai percebendo qual é a moldura. Né? Se ele está numa neurose, se ele está numa psicose, se ele está numa perversão, e os desdobramentos de cada uma dessas estruturas clínicas aí. Tá certo? Que são apresentadas aí para nós. Bom, essa primeira parte é a parte onde nós explicamos e, de uma certa forma, refinamos os temas, ou seja, os símbolos que comporão esse grafo do desejo. Tá bom? Até aqui, em todas esses matemas, essas simbologias que nós vimos, ou relembramos o conteúdo nosso, né? De Lacan até agora. Alguma pergunta ou observação da parte de vocês para falar sobre esse conteúdo? Priscila, fala alguma coisa para mim, Priscila. O silêncio significa muito difícil. Estou rindo de nervoso. Não é fácil, de fato, não é fácil, mas o grande, talvez a grande chave para isso é tentarmos ter em mente sempre o conteúdo já dado nas aulas anteriores. Na constituição do sujeito, aquilo que Lacan fala, né, o estado do espelho, alienação e separação, né, todas essas questões aí, tá certo? Então, na verdade, o que a gente fez até agora? Nós rememoramos esse conteúdo e mostramos como eles serão simbolizados, os matemas, que se apresentarão no grafo do desejo. Lembra que eu falei? O grafo do desejo é para poder mostrar como se constitui o sujeito e como se articula esse analisando na clínica. Ele nos ajuda a perceber como é que eu falaria que a falta, não, o trauma, né? O sintoma, melhor dizendo, perdão, o sintoma na clínica. Então, nós temos isso agora.
Essa primeira parte foi só a nomeação dos matemas, do que são eles. Lembra quando você olha para a matemática e vê lá um símbolo? Está lá simbolizado, triângulo, ou seja, que é delta. Não é? Equação de segundo grau, letra, número e letra agora, né? 3x e tudo mais, né? X é igual a tanto. Então eu já tenho essa concepção. Qual que é a ideia? Quando eu olhar para o matema, eu já vou saber o que o matema significa e como ele se articula com o seu vizinho. Eu vou seguir as setas que vão agora me direcionando na constituição desse sujeito, tá certo? Colocar as ideias em ordem pelas figuras que apresentamos até aqui e então entrar no gráfico, ou melhor dizendo, no grafo propriamente dito. Pode ficar tranquilo, não precisa desenhar o grafo, por quê? Porque eu vou jogar no WhatsApp de vocês todas as figuras, tá bom? Então, a importância agora é mais em estar atenta, né? Ouvindo, vendo a figura, e depois você vai ter todas as figuras em construção para você, tá bom? Então, a nossa preocupação vai ser entender a articulação desses matemas um com o outro aí, tá bom? Nós vimos até agora os matemas, né? Ou seja, as figuras, né? Os símbolos que serão usados nesse grafo, e agora nós vamos tentar adentrar nesse grafo propriamente dito, para poder falar um pouco desse movimento da constituição desse sujeito, até tornar um sujeito desejante, tá bom? Desse mundão de Deus. Vamos lá, então. O desejo em movimento no grafo. O desejo se articula no sujeito. Essa é a grande questão, não é verdade? Nós estamos aqui para poder tentar justamente isso, né? Tentar desvendar esse mistério. Tentaremos apresentar o desejo em movimento nas partes do grafo do desejo de Lacan. Bom, primeiramente, nós temos o que o próprio Jacques Lacan ele apresentou, se não me falha a memória, no seu seminário 5, sobre a célula elementar. Nessa célula elementar, nós temos então na linha 1, horizontal, a cadeia de significantes, né? O S1, S2 e assim por diante. É um significante, nós aprendemos em Lacan que o significante ele não é nada em si, mas uma cadeia de significantes, ela vai chegar a uma significação. Ou seja, é no finalizar dessa cadeia de significantes que nós teremos uma significação daquilo que foi apresentado. Na linha 2, nós temos o significado. Ele parte de um ponto do lado direito, ele, né, faz esse movimento pendular, né, verticalmente, e volta em uma retroação. Esse é o movimento que vai acontecer nessa linha 2 para o significado. O vetor horizontal, ele apresenta a sucessão diacrônica da linguagem, né? Essa linhazinha aí do A1, né? Há uma diacronia da linguagem, há uma sequência de significantes. Ele representa essa cadeia significante. A produção da significação, ela se dá de forma retroativa na outra linha, no sentido retroativo, né? Que ele começa embaixo, vai começar com delta, e ele vai ali ir e voltar ali no ideal do eu, que essa é a proposta que Jacques Lacan nos apresenta. Então, essa é a célula elementar. Por ela se construirá, então, todo o edifício aí do grafo do desejo. Vamos lá, então. Se, na figura 2 aqui, vamos colocar de grafo 1, né, que Lacan apresenta, S para S asterisco, né? É um vetor que mostra a cadeia significante. Nessa linha, nós temos um significante, 2, 3, 4, 5, 6, e vai até chegar ali ao final. Nesse vetor, nessa linha, tem um deslizamento de significantes. Lembra da metonímia? Mas é um ponto de basta, de estofo, que limita essa cadeia que prende a significação. O ponto de basta é essa intersecção que é aqui cruzamento dessas linhas, desses vetores.
Porque se deixar essa linha solta, digamos assim, nós teríamos ali uma sequência infinita de significantes. Mas o ponto de basta, ele nos é apresentado para dar uma significação nesse vértice, nesse ponto, nesse vetor. Essa é a ideia, né? O outro vetor, aqui embaixo, formado pelo delta, ele inicia no delta, ele faz lá o seu pêndulo vertical e ele volta ao sujeito barrado. Eu já estou falando agora, em vez de falar o Szinho, já estou falando o que significa. Ao sujeito barrado. Ele foi barrado pela linguagem, esse sujeito. Ele detém essa significação, voltando numa retroação ao sujeito barrado. Então, o delta, vou colocar uma expressão aqui minha, né? Ele nasce livre, mas ele vai se constituindo pelo grande outro, né, pelo espelhamento, pelo desejo do outro, e ele agora então está aqui como um sujeito barrado pela linguagem e é um sujeito, portanto, faltante. Isso aponta para a função diacrônica da linguagem. Nós temos aqui, na linha 1, esse vetor que tem um deslizamento significante, mas nós temos aqui os pontos de basta, né? Que é o ponto de estofo. Imaginem uma almofada que tem aquele botão no meio, ou vários botões, que limita o movimento da espuma. Essa seria a ideia do estofo, é o estofamento, né? Essa seria a ideia. Esse ponto, ele limita, ele barra, ele impede o movimento ad eternum desse significante. Isso aponta para essa função diacrônica. Diacrônico é através do tempo, através do cronos, né, da linguagem. Por exemplo, veja a seguinte frase. Eu vi a manga e... Como que você completaria essa frase? Eu vi a manga é um significante, mas ele não significa nada. Por quê? Porque não houve um deslizamento metonímico ainda. Ou seja, eu não analisei o último significante. É só no último significante que eu vou entender esse deslocamento metonímico, eu vou entender a estruturação dessa linguagem para saber o seu significado. Não é verdade? Por exemplo, se você fala assim, eu vi a manga e chupei. Opa, então chupei, ele aí nós encontramos então um significante que traz uma significação. Ele fecha, chegou a um ponto de basta, trouxe uma significação dessa cadeia. Eu vi a manga e pisei. Eu vi a manga e senti nojo. Eu vi a manga e passei, estava amarrotada. E você pode dar vários significados para esta frase. Você percebeu? Por quê? Porque eu vi a manga e não tem significado nenhum. Só haverá significado quando houver, então, o ponto de basta dessa cadeia significante. E o ponto de basta é a última palavra. Ela, então, fecha e dá significado e significação a essa frase, então. Somente no final da frase que saberemos o verdadeiro significado de manga. Porque eu estou na frente aqui. Assim, a significação só será sabido a posteriori no final da frase. Então, olha que interessante, né? Por isso que quando ele faz esses dois vetores e coloca esses pontos de basta, pontos de amarração, de estofo, é importante para quê? Para que na clínica, obviamente, eu possa ali ver o sintoma, perceber o deslizamento de significantes, eu possa perceber na atenção flutuante e no significante flutuante aquilo que é trauma, aquilo que é sintoma para o meu analisando, e a partir dali, então, estamos caminhando para a cura, né, para a elaboração do seu problema. Vamos aqui, então, para um pouco mais do grafo. Olha só, no slide anterior, temos a célula alimentar. No próximo slide, que é o grafo 2, que Lacan apresenta, essa célula alimentar
ela já tem alguns outros matemas que vão complementar essa célula elementar, tá bom? Nós temos identificações simbólicas que vão do significante do outro ao grande outro e volta numa retroação. A mensagem vem do outro de maneira invertida. Lacan, essa parte que eu desconsidero, esses ADF aí. Então vamos lá, olha só. No gráfico nosso aqui, nós temos o sujeito, que ele era o delta. Ele teve uma relação com um grande outro, e por ter essa relação com um grande outro, que inseriu nele a linguagem, ele voltou como um sujeito barrado. Ele agora não é um delta livre, ele agora é um sujeito barrado, limitado pela linguagem. Não é verdade? Ele vai ter um encontro escolar com o espelho, formando esse ideal de eu, aqui o ideal de eu, e ele vai se articular com o moá, que é a ideia do eu. E agora tem uma ideia um pouco mais madura desse eu. Ele desce para esse ideal de eu, porque agora ele está perguntando como o outro deseja, para que eu também deseje da mesma forma. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E ele vai depois adentrar, então, uma segunda possibilidade, né, para o significante do outro ali, que ele vai perceber que esse outro, que era a mãe, ele não tem todos os tesouros, falta-lhe também o significante. Pois não, Priscila, que levantou a mão? Levantei, pastor, deixa eu te falar uma coisa. No fim, quando o senhor explicar tudo aí, tem jeito de o senhor pôr esse grafo aí de novo e ir explicando assim um casinho clínico pra gente, ó, aqui tal, aconteceu isso e foi aquilo, e aí veio o trauma No, tal. no, no nosso Não tem caminhar, a gente vai jeito. tentar ver isso aqui, Ah, então tá. tá bom? Tá bom, porque senão eu vou Beleza. pirar. Tá, joia. Então, olha só o desenho que foi apresentado aqui, né? Nós temos o sujeito barrado. Por que ele foi barrado? Porque ele teve contato com o grande outro, a mãe, o outro primordial. E o outro primordial trouxe para ele, atravessou ele com a linguagem, trouxe significantes, e ele agora está barrado. Ele vai ter um espelhamento com o ideal de eu, com o eu ideal. Ele vê aquela completude, mas um pouco ainda opaca aquela imagem, a ideia de um espelho curvo, côncavo. Depois ele amadurece para um moá, que é o eu, e esse eu agora ele vai caminhar para esse ideal de eu, onde ele vai se perguntar como a cultura pensa, como a cultura deseja, como o outro e como o grande outro, a sociedade tudo agora vai pensar. Essa é a ideia. Sabe que o grande outro, o outro primordial, ele também é faltante. E ele tem significantes que lhes falta. Ele tem o significante, dá lugar à voz. Por exemplo, ele chora, a mãe responde para ele nesse vai e volta, né? E aqui nós encontramos nessa parte aqui, como a Priscila perguntou, a associação livre é a hora de poder falar, de poder ali falar do enunciado, aquilo que eu acho que eu estou certo, mas pá, um conteúdo que depois veremos um pouco mais em cima, que é o significante, é onde na clínica eu vou pegar, pensar, mineirar esse conteúdo do analisando para poder então ajudá-lo na sua elaboração. Lembra? Recordar, repetir, lembra? Repetir e elaborar. Elaborar. Essa é a ideia. Essa é a ideia, tá bom? Nesse grafo 3, na figura 3, nós agora vemos que ele duplica simetricamente, Lacan, o primeiro andar. Está aqui o primeiro andar que nós falamos. E agora, esse primeiro andar, ele é todo imaginário. Ele está transicionando.
do imaginário para o simbólico, porque quando adentra a linguagem, adentra no simbólico. E agora, é um segundo andar, simetricamente, na mesma dimensão do primeiro andar, essa é a ideia, introduzindo a questão do inconsciente. No primeiro andar, o outro não está barrado. Aqui o grande outro, tá vendo? Por quê? Porque ele é o tesouro dos significantes, ele é a, aquele que deseja a criança se sente o falo, né, desse grande outro, essa ideia, né? Já no segundo andar, o outro aqui, ó, ele está barrado, ele vai ser apresentado aqui daqui um pouquinho, barrado, pois também lhe falta algo. Lhe falta algo. A criança percebe que ela não é o falo da mãe e que a mãe procura outro além dela, ela pergunta: o que lhe falta? Quem foi? Quem foi? O que você quer? E ela percebe então que esse grande outro também ele é um grande outro barrado. Lhe falta também um significante. Aqui no grafo 3, ou melhor dizendo 4, que é o grafo completo, nós encontramos toda a sua articulação, incluindo o fantasma. Incluindo o fantasma, ok? Eu vou daqui um pouco trabalhar as partes dele e nós vamos ter a oportunidade de poder ver o caso clínico deles aqui. Aqui nós temos todas as figuras. Nós temos aqui o sujeito barrado, pulsão do desejo. Nós temos aqui o sujeito barrado, a pulsão do fantasma. Nós temos aqui o significante com um abarrado, com outro barrado. Nós temos aqui o desejo. Está tudo aqui. Talvez quando eu olho a priori, obviamente, né? Não se pode exigir de nós isso, né? A gente está vendo isso agora. A gente não lembra o que é isso aqui mesmo, o que o ar significa mesmo, isso é com o tempo, né? Mas eles estão nos lugares corretos. Lembra aqui do grafo? Lembra aqui dos vértices com as setas direcionais? É como ele está se articulando. Essa é a ideia. Como ele está em movimento. Ok? Então, nesse desenho, né, que nós vamos começar a mostrar a partir de agora, nós vamos ver então como que esse sujeito se constitui, como ele vai se formando, até completar então o nosso grafo. Tá joia? No desenho da esquerda, né, nós temos aqui, no desenho da esquerda, nós temos o delta. O que é o delta? O delta, vamos lembrar, é a criança mítica. Essa criança mítica, ela não nasceu. Essa criança mítica, ela está o quê? Idealizada pelo grande outro. Lembra? O primeiro grande outro é a mãe. A mãe, ela está idealizando essa criança. Ah, ele vai ter o olhinho da mamãe, ele vai ter a personalidade do pai, ele vai ser médico, ele vai ser espertinho como a vovó, como o vovô. Então, essa criança, ela não existe ainda. É uma criança mítica. Nós chamamos de criança delta. Essa criança ela está sendo idealizada pela função paterna, ou pela função materna, melhor dizendo, que é o primeiro grande outro. Quando essa criança, ela então nasce, ok? Essa é a ideia. Ela vai ter então contato na figura do lado, aqui a figura 2, o grande outro, e esse grande outro, essa função materna, já começará a colocar os seus significantes nessa criança que era uma criança delta. Agora, essa mãe ou esse cuidador primário que tem a função materna, que está inserindo a linguagem nessa criança, está ensinando essa criança agora volta como S barrado. Ou seja, ele é um sujeito barrado pela linguagem. Ele já foi agora barrado pela linguagem, esse sujeito. Então, você percebe que já houve uma modificação. Ele está agora limitado. Ele agora é um ser em falta, porque a linguagem não consegue abarcar tudo sobre o que ele é.
verdadeiramente. Então agora ele foi cingido, ele foi marcado pela linguagem. Então agora ele não é mais uma criança delta, ele é um S barrado. Ele foi adentrado à linguagem e agora então ele está marcado por uma falta. Na figura 3, aqui à nossa esquerda, nós encontramos um movimento dessa criança em desenvolvimento. Vamos lá então. Lá embaixo, o S barrado, que teve contato, né, era delta, ele teve contato com um grande outro, que tem a função materna, que é o tesouro dos significantes, é ele quem despeja os significantes da criança. Essa criança agora está em desenvolvimento, ela vai ter uma contemplação especular no estádio do espelho, olha aqui o estádio do espelho, lembra? Do 6º ao 10º mês, a priori, lembra de Freud, quando havia o autoerotismo, o narcisismo primário e o narcisismo secundário. No autoerotismo, é ele e o universo, está tudo fusionado. No narcisismo primário, se percebe um outro, mas ele me serve. Depois vem a castração, a interdição, e adentra-se, então, ao narcisismo secundário pelo resto da vida. Então, agora, essa criança, depois teve o contato com um grande outro, que é o tesouro dos significantes, impôs os significantes a essa criança. Agora ela é um S barrado. Ela agora contempla-se no espelho. Ela tem um eu ideal. Ela vê aquele corpo formado, completo, distinto. Ela tem um vislumbre, um gozo com aquilo. Mas ainda a imagem é opaca. Ela é uma imagem opaca. E depois ele vai sair desse eu ideal para o eu, que é o Moá, que é agora uma ideia de um desembaçamento, digamos assim, que está se articulando melhor. Esse Moá desce para um ideal de eu, ou seja, para continuar chamando a atenção do tesouro dos significantes, daquela que me ensina, daquela que me nutre, daquela que cuida de mim, daquela que me acha o tesouro, lembra do Chaves, né? O tesouro, né? Para que ela não olhe para ninguém mais, eu vou me adaptar à demanda desse grande outro. Então, o eu que é formado é um eu que quer entender o que ele deseja. É um eu da cultura, formado da cultura. Você percebe que a cada momento eu estou perdendo a minha singularidade, de uma certa forma. Estou me adaptando à realidade desse mundo. Então, agora eu estou procurando me adaptar de modo que eu possa continuar sendo o único objeto de desejo do grande outro. Eu preciso continuar sendo o falo do outro. Essa é a ideia. Falo é o desejo, né? É o maior desejo. Tá certo? Então, perceberam aí, para compreender a articulação, né, das figuras até agora? Criança delta, idealizada pela mãe. A mãe recebe essa criança e agora impõe a sua linguagem, os seus significantes a essa criança. Essa criança agora, com esses significantes, ela está agora barrada. Essa ideia é um S barrado. Aí agora essa criança com esse S barrado, ela vai por espelhamento do eu ideal. Desse eu ideal, ela parte para o Moá, para um eu, uma percepção mais clara um pouco do que aquela primeira, aquele espelho côncavo, vai para um espelho um pouco mais reto agora. Depois ele desce para o eu ideal, ou seja, eu preciso continuar sendo o falo da minha mãe, eu preciso continuar sendo aquele que o objeto de amor dela, para que ele continue recebendo os nutrientes, o carinho, o leite, o amor. Essa é a ideia. Então, esse sujeito está se construindo, né? Dessa ideia, nós vamos um pouco aqui mais acima para essa letrinha, para o D. Por quê? Esse sujeito que ele agora é barrado, que ele contempla a sua imagem especular,
ele agora tem um ideal de eu, ele se adapta a essa realidade para poder ser ainda o falo da mãe. Esse é um ser que deseja, ele deseja. Figura da direita, né? Esse ser que deseja, e nós temos a figura aqui, né, do sujeito barrado, pulsão e demanda. Nós temos agora a castração. Por quê? Porque esse ser que deseja, na figura aqui, da esquerda, ele não tem o que quer, ele não pode, porque ele foi castrado. Porque o que ele desejava, que era mãe, uma relação incestuosa, ele agora não pode. O desejo dele foi barrado, foi castrado. Agora, o que ele deseja? É um desejo de demanda. É um desejo para atender uma demanda da sociedade, uma demanda do grande, grande outro. Porque aquilo que eu de fato queria, não posso mais. Não é mais um objeto. É agora um objetivo. O objetivo é satisfazer o desejo. Mas agora ele está perdido, porque ele foi recalcado. Essa é a ideia. Está vendo um pouco mais? Na figura da esquerda, né? Nessa parte aqui de baixo, está percebendo? Essa criança percebe que essa mãe, que era o tesouro dos significantes, que ela achava que era tudo, e quando ela se afasta da criança, porque ela deseja também, a criança percebe que ela tem também um significante que lhe falta. E ela vai ter essa articulação. É aqui que nós encontramos a clínica na associação livre, a fala. E essa mãe retorna, a criança cede essa voz, a mãe volta para essa criança, nessa articulação de significantes. Essa criança percebe que essa mãe também deseja, mas essa criança não é mais o desejo único da mãe. Há um terceiro, aqui o terceiro. Esse terceiro, além de ser o falo da mãe, ele castrou essa criança. E agora essa criança, ela vai agora ter um desejo de demanda. O que eu posso desejar? O que o outro quer que eu deseje? Seria essa a ideia. E vamos aqui, então, para esse quadro aqui, onde nós encontramos essa ideia. Bom, se houve uma castração da demanda, eu agora vou, então, trabalhar essa ideia do outro castrado, que ele tem um significante que foi perdido. E se então o símbolo da fantasia, do fantasma, como eu não posso atender a dar vazão ao meu desejo que foi castrado pelo pai, eu agora vou fantasiar, é o objetuar, é a busca desse objeto que eu não, desse significante perdido, que eu não sei o que é. Eu quero gozar. Está aqui. Eu quero gozar. Mas há uma demanda que eu preciso obedecer. Eu preciso desejar o que o outro deseja, para que eu também possa desejar. Então, os movimentos que nós temos aqui. Obviamente que se eu estou barrado de desejar, do meu objeto de desejo está castrado, eu agora vou fantasiar. E aqui entra o trauma, a angústia, a falta. E eu vou procurar esse objeto em muitas coisas. É aquela pessoa que procura satisfazer isso, tendo muitas mulheres, muitos bens, que procura de coisas na sua vida, entra na neurose. Quando esse sujeito ele não suporta essa realidade da castração, do não, ele vai para o delírio, que entra na psicose. Entra na psicose. Ele recebe essa castração, ele não aceita, ele vai dar vazão. Vou colocar aqui como se fosse um terceiro andar do grafo. Ele vai negar a lei, ele vai dar vazão a todos os seus desejos. Esse é o ser perverso. Esse ser que sofre, que fica à procura do fantasma, à procura do objeto A, é o sujeito neurótico. Esse sujeito
que não suporta a castração e pede para o delírio, esse é o sujeito psicótico. Mas esse é o sujeito que não aceita a demanda, o desejo da demanda. Ele vai para o desejo livre, denegando a lei. Este é o sujeito perverso. Assim, nós encontramos esse grafo, aqui é o grafo completo, com todas as suas articulações, com seus vértices, com as suas setas direcionais. E a ideia de Lacan é justamente isso, mostrar como que esse sujeito de desejo articula o desejo. Pelo movimento desse sujeito, pelo grafo, nós então percebemos o seu adoecimento e o seu sintoma. Ele pode estar aqui, nessa articulação de significantes, na clínica, e você percebe ali a falta, você percebe ali o sintoma dele. Ele pode estar aqui, no sofrimento da castração, como neurótico, vivendo a fantasia, ou como um psicótico, caminhando para o delírio, voltando essa retroação de desejo pulsional, ou ele pode estar como um perverso, colocando aqui uma setinha a mais, ele dando a lei e dando vazão a todos os seus desejos. Ele não os freia. Entra aí as sociopatas, psicopatas desse mundão de Deus. Então, o que Lacan fez? Ele demonstrou a constituição do sujeito no grafo. Ele demonstrou a clínica no grafo do desejo. Obviamente que, pela sua complexidade, nós teremos que trabalhar muito ele. Na última figura da direita, nós percebemos que Lacan, você lembra que eu falei no começo? Lacan ele demorou 22 anos para finalizar o grafo. E alguns estudiosos, como a doutora Michele, esqueci o sobrenome dela, uma especialista em Lacan, trabalha muito real, simbólico e imaginário, e outros também, vão demonstrar que Lacan, ao começo das suas teorias, ele trabalha um pouco na área mais do imaginário, essa parte do primeiro andar. Depois, quando a linguagem vai ficando mais estabelecida, adentra-se ao simbólico, né? Com os sujeitos aí a pulsão da demanda, da fantasia. E, por último, aquilo que é inalcançável, inexprimível, esse objetual, esse fantasma inabarcável. Então, ele está na ordem do real. Na ordem do real. Então, isso se aplica também na clínica. Na clínica. O que é simbolizado, obviamente, não é real. Ele é do simbólico. Né? E o real é aquilo que escapa. Aquilo que escapa. E é justamente isso que traz o sintoma, a angústia e a falta na clínica. Obviamente que não é tão fácil aplicar o grafo na clínica. Vai exigir de nós uma certa caminhada para percebermos melhor, né, o analisando nesses movimentos simultâneos que nós encontramos aqui no grafo do desejo. Tá certo? Deixa eu fechar o nosso PowerPoint aqui. Abram as câmeras, por favor, para tentar aí ouvir vocês, para finalizarmos aqui, né, o nosso conteúdo de hoje, saber aí como é que está a mente nessas articulações, se deu para poder pensar alguma coisa, para perceber alguma coisa que foi estudada anteriormente. Isso que é importante. Lembra que eu falei, cada módulo é uma construção. A gente não pode estudar um módulo e depois deletá-lo. Isso não é possível. Isso não é possível, né? Ele tem que ser um conteúdo que tem que ficar armazenado ali, na minha mente, tá certo? Então, o que é o grafo? O grafo é todo esse conteúdo que foi aplicado em aulas anteriores e agora aplicado nos matemas do grafo do desejo. Ellen, abre aí a câmera, Ellen. Lu Lemos, abre também. Né? A Tati, acho que ela não pôde ficar até o final, né? E aí? Fala para mim aí. Tudo ou nada? Ou há um meio de campo, há um intermediário?
do entendimento da nossa aula de hoje? Fala aí, Priscila. Então, a gente vai acompanhando a teoria, né, pastor? Tudo. E assim, não tá tudo ainda na cabeça, não. Aí a gente Vai dando vai uma bugada, né, repetindo, Pri? elaborando. Nossa! E aí, o que que acontece? Quando eu tô lá, né? Tá pegando o gráfico lá para passar lá, encontrar os pontos, formar vértice, a aresta lá. Ainda não dá, tipo assim, porque eu fico imaginando assim. Então, a gente vai analisar, a pessoa chegou lá na clínica, você vai analisar ela desde a criança mítica, pelas coisas que elas vão falando pela associação livre. Você está analisando. Aí, por essa análise, a gente vai. Porque, então, cada caso vai ser um caso, né? Nem todos ele vai usar todo o grafo. Sim, alguns vão estar ali mais fixados em algum ponto do gráfico, com certeza, Então, porque né? assim, nem todo mundo vai ser psicótico, neurótico, né? Cada um vai ser uma Sim, coisa. Então, a grande chave, então, é a gente perceber isso pela associação livre e ir fazendo as ligações ali, né? Onde tá barrado, onde não tá. É isso, então. exatamente, exatamente. Na verdade, a ideia do Lacan é mostrar todo o seu conteúdo da constituição do sujeito, segundo ele, num grafo. Como Uhum, que como se forma esse sujeito, até se tornar um sujeito desejante. Essa é a ideia. entendi. E como ele deseja, por que ele deseja, essa é a ideia, né? Então, nós temos um sujeito que é constituído na necessidade, temos o sujeito da demanda e temos o sujeito do desejo, né? Uhum, Geralmente, nós somos sujeitos dessa demanda, ou seja, nós nos submetemos ao desejo do outro para ser aceitos. Ou seja, sim, nós não fazemos loucuras, nós nos submetemos à realidade da cultura, né? Daquilo é que fomos verdade. formados. Não pode isso, pode aquilo outro, isso é um absurdo, isso seria inaceitável. Então, o que que eu faço? Eu sufoco o meu desejo originário, ele vai recalcado para o inconsciente. Obviamente, esse inconsciente ele é pulsional, ele está o tempo todo em movimento, ele vai sair através de um sintoma. Mas, ao analisar o sintoma, perceber o problema, eu vou ajudar analisando a sublimar, que é o quê? Elaborar, redirecionar essa pulsão, esse desejo reprimido, para outras áreas da vida. Ou seja, Porque ao eu mesmo não vou poder tempo. fazer, Ah, eu não vou poder ter relação sexual com a minha mãe e com o meu pai, que é talvez sim, ali o meu desejo primordial, no meu objeto de desejo, né? Mas essa pulsão, ela vai ser redirecionada para outras representações na minha vida. Quando não há essa elaboração, vem o sintoma, vem os traumas, as dores. Isso eu estou falando uhum, desse ser fora os abusos, as agressões, as marcas significantes que o outro deixou em mim, tudo isso, as neurastenias, as neuroses contemporâneas. Então, esse é o sujeito normal. Fora tudo isso, externo a ele. Você está entendendo? Então, porque ao olha mesmo como é complexo esse ser. É, porque ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo na vida da gente, no caso, a gente é um ser em pleno desenvolvimento, que eu acho que a gente só para de desenvolver a psique quando a gente morre. Porque fisicamente a gente desenvolve, até fisicamente, né? A gente está sempre mudando. Mas é a nossa psique também, porque se você passa por todos os traumas e não elaborar isso, não, né, não conseguir, de certa forma, redirecionar, ressignificar, tendo a visão lá Exatamente. do grafo, não vai conseguir. É isso que eu estava pensando, tipo assim, por exemplo, o grande outro lá tá no caso da mãe. Ela sempre vai ser a mãe? É Não, pode ser um fixo? Não, cuidador primário. entendi. Então, qual que Mas é a ideia? sempre vai. Qual que é a ideia do grande outro? É aquele que é o tesouro dos significantes. Vamos imaginar que a Uhum, criança nasceu, os pais morreram, a mãe morreu no parto, né? uhum, Então, outro vai ser o grande outro, vai ser é o chamado de, a gente chama de cuidador primário. É ele que vai ser o tesouro dos significantes, é ele que vai ensinar aquela criança, ele sim. que vai inserir sobre eles a linguagem. Essa é a ideia, entendeu? Uhum. Se for um Luzia, caso uma coisa assim, aí, Luzia? Ah, pode falar, Priscila. se for um caso assim, por exemplo, o esposo traiu a esposa, em que entra ali dentro daquele grafo?
Aí a gente vai analisar, então, por exemplo, a esposa procurou terapia porque o esposo trai ela, vamos supor. Então, eu vou estar ali desenvolvendo desde a criança mítica com ela. No caso, se for ela quem vai procurar, ela vai estar com uma depressão, né? Ela vai estar Uhum, talvez com um sentimento de culpa, pensando, talvez assim, por que que ele procurou outra, né? Isso vai mostrar que, na verdade, né, esse homem ou essa mulher procura outro, não há um objeto específico. O desejo, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele? É satisfazer o seu desejo. Mas não tem um uhum, objeto em si, porque é um fantasma. É um, é, uhum. é, é, é é um pequeno ar, ou seja, foi perdido, foi Ah, perdido. isso, então é o pequeno A. Então, é isso que eu tô querendo direcionar para os matemas, associar. Nossa, mas isso é Isso, difícil, hein, exatamente. pastor? Exatamente. É por isso que com o tempo, ouvindo vídeos, vendo palestras, lendo, que aos Sim. poucos nós vamos aos poucos, na experiência clínica, voltar nesse ponto aqui do gráfico, para essa situação. Essa é a Então, ideia. tá vendo, Lu? É isso que eu tava falando. Onde que entra a esposa traída aqui nesse grafo? Onde que entra esse marido? Onde que entra? É isso então, a gente, Jesus, calma, a gente vai familiarizar com isso, né? A gente meu vai. Deus. Logo eu que sempre fui ruim em matemática e em gráfico. Eu tenho uma tia que ela foi traída pelo esposo, né? E aí parece que o esposo estava no hospital, aí a minha tia chegou lá e viu ele lá no hospital e a amante lá, né? Ela quebrou o barraco, aquela coisa toda, né? Você é um vagabundo, você não vale nada, não sei o que mais. E você, coisa horrorosa, você é né, um negócio assim. Aí a amante falou assim, bem, mas ele me escolheu, né? Aí a minha tia falou assim, mas você já viu o cachorro enjeitar osso? Não há uma lógica para, no caso de traição, por exemplo. Por que que um cara ele deixa, por exemplo, a esposa e pega um trubufu? Ou a mulher deixa o marido e pega um tranqueira? Lógica. É apenas uma luta desesperada de tentar satisfazer um desejo, que é um fantasma. A gente não sabe o seu objetual, o que que é. Verdade, a Na gente não verdade, não é um entende essas objeto, tem um situações, objetivo. né? A Oi? gente nem entende a gente nem entende essas situações, né? Exatamente, é isso aí. Então é Manda isso uma aí. atividade, manda uma atividade Esse é o bem simples, viu, start. pastor? Oi? Manda uma atividade bem simples, misericórdia. Como é que vai Esse é o fazer? start para a nossa aula de hoje, né? Então, assim, é um tema muito interessante que é óbvio, demora anos para poder assimilarmos bem o conteúdo. Estamos todos aqui crescendo no conteúdo, né? Então, é uma Uhum. caminhada longa, mas com tijolinho, a gente vai caminhando e vai melhorando, vai ficando com excelência no conteúdo, tá certo? Então, deixa eu Verdade. terminar a nossa gravação aqui, deixa eu fechá-la.